Ruivo com quase 3 meses de raiz, ou seja, tá grande, cresceu. O cabelo às vezes tem um desbotamento, uma abertura com naturalidade. E aí nós vamos fazer o retoque. E eu quero aquele retoque que tenha intensidade, só que não em demasia. Que ele possa estar um cobre bonito, sem estourar, sem ficar muito vibrante nessa raiz. Então, vem comigo dar uma olhada nesse crescimento aqui, fazer o diagnóstico, qual é a base natural, a cor desse comprimento em pontas, que nós vamos fazer um preparo de uma das minhas misturas favoritas dentro de Igora Royal. Ela tem aqui uma base natural 6, vou te mostrar na parte posterior, porque o alto da cabeça normalmente ele parece ser mais claro, então a gente vê esse fundo 6, e a altura de tom do ruivo dela tá na altura de um 7, então a gente percebe que ele tem direção de cobre, junto com uma nuance dourada, e isso é interessante, porque quando a gente vai fazer o retoque, se eu quero trazer de volta toda uma intensidade, vamos supor que eu vou retocar com 777, que é super cobre, eu vou ter que intensificar muito essa ponta. Mas se eu for fazer um retoque com mais naturalidade, nós vamos poder utilizar um tom de cobre que não seja tão intenso. E aí vamos a essa mistura. Vem comigo preparar. Eu vou misturar 7-57, que é o louro médio dourado acobreado da Igora, com o 7-42, que ele é o louro médio bege com fumê. Então esse bege fumê ele vai dar uma neutralizada no fundo de clareamento, a cor não fica tão aberta, ameniza. Eu vou misturar eles em partes iguais, tá? A raiz dela tá bem grande, então assim, tu vai preparar 40 gramas de coloração, coloca 20 e 20, já é o suficiente. Lembrando sempre do preparo na balança. Quando a gente respeita as proporções, fica mais fácil de nós obtermos um bom resultado final. Então, botei uma quantidade do 7,42 e eu vou usar a mesma agora do 7-57. Faltou um pouquinho. Eu vou abrir uma nova bisnaga só para completar o 757. E um detalhe importante, quando a gente está fazendo o preparo, com duas cores principalmente, o ideal é a gente misturar elas antes de adicionar a loção. Então vou misturar essas duas cores. E a loção que eu vou utilizar é 6%, 20 volumes, porque a base natural dela é 6. E nós precisamos só de 2 níveis, sair do 6 para o 7. Misturamos bem e bora lá aplicar. Essa raiz aqui, ela tá assim, ó, no limite de retoque. Tem clientes que a gente até pode manter a cada 3 meses, dá tranquilamente que elas não chegam assim até aquele 1 centímetro de crescimento por mês. Aí tá ok, esse tamanho. Mas quando passa muito, aí o ideal é a gente aplicar um pouquinho longe da raiz e depois levar para perto, porque senão fica manchada.
ela fica mais clara perto da raiz e dá uma manchinha escura nessa porção. Então esses detalhes é sempre importante a gente pontuar com elas, para elas terem esse cuidado, né? Ruivo, o melhor mesmo é a cada 2 meses, limite, a não ser que realmente não cresça muito o cabelo dela. Então, esse primeiro momento eu tô aplicando somente na raiz. Nós vamos fazer aqui um sistema dual, depois com as pontas. Eu vou colocar numa aula separada aí pra ti. O que nós vamos usar para realçar o comprimento e pontas desse cabelo. Ela não tem cabelos brancos, então a gente pode fazer aquela aplicação normal, não precisa o excesso de quantidade, que o branco absorve bem mais. E esse cuidado com a aplicação somente na raiz, é porque como nós vamos entrar com tonalizante nas pontas para fazer o sistema dual, aí o ideal é que eles não se misturem. Tá? Então aqui eu vou aplicar em todo ele, exatamente nessa direção. Eu gosto de trabalhar a linha diagonal. E logo, logo a gente já vai ver o resultado dessa raiz, que tu pode guardar aí no teu livrinho de receitas. Secamos com a touca difusora. Eu utilizei o Curl Jam, que é essa geleia de cachos. Ela é ótima para cabelo ondulado, cacheado e crespo. A gente pode utilizar. E depois de seco, esse produto da Bonacure, que ele é o Curl Bounce, ele é a base de glicerol, que também é umectante. Ele pode ser usado no cabelo úmido para cachear e também para finalização, depois que terminou de secar. Eu gosto de soltar com ele. Ele é extremamente leve. A definição fica muito bonita. Claro que cachos e crespos, né? Depende muito do estilo da pessoa. Eu gosto de finalizar esse no meu também. Gosto muito de soltar. Mas assim, o que eu quero te mostrar? O resultado dessa raiz. Realmente é uma das minhas misturas favoritas. A intensidade e a naturalidade ao mesmo tempo, fica lindo. Lembra de assistir a próxima aula, que eu vou mostrar o que eu usei no comprimento e pontas, mas aqui eu quero pontuar contigo só esse resultado. Olha a cor do 757 com 742. Ele dá esse efeito, é um ruivo, tem uma pegadinha de canela, lembra um pouco o ruivo doce de leite, né? Que a gente vê de tudo aí. Mas deixa eu te mostrar a raiz na parte posterior também, sem estragar muito o penteado da cacheada. Tu pode ver que a raiz ficou bem uniforme, ela não tá mais clara, mais pertinho do couro cabeludo e mais escura com faixa. Ela fica bem parelhinha. Por quê? Porque estava no limite. Olha que cor. Tá? Então, sempre que a tua cliente não quiser assim uma raiz muito gritante, muito excessiva de tom laranja, tu pode fazer essa mistura com o bege rubi.